Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Hoje vamos ver o capítulo 7, a produção açucareira. Vamos falar do produto que por muito tempo foi muito consumido e um dos produtos mais valiosos da Europa, que é o açúcar. A produção açucareira. Com a chegada dos donatários, portugueses incumbidos de povoar a colônia, a produção de açúcar se desenvolveu no Brasil. O açúcar era um produto muito consumido na Europa e o clima brasileiro era propício para plantar a cana-de-açúcar usada na fabricação do produto. Em 1628, havia cerca de 235 engenhos instalados no Nordeste brasileiro. A produção açucareira, desde o plantio até o beneficiamento da cana, era realizada na estrutura de uma grande propriedade, o engenho, com mão de obra dos escravizados. Você sabe quais eram as etapas da produção do açúcar e como eram as terras dos engenhos? Observe a imagem e o esquema a seguir. Nessa imagem, com o nome de processo do açúcar, é possível observar algumas atividades do engenho, como a colheita, a prensagem na moenda movida a bois e a etapa de colocar o melaço após o cozimento do caldo de cana em tachos de cobre. Os espaços de um engenho de cana-de-açúcar. Número 1. Casa grande, moradia do senhor e de sua família. 2. Capela, local onde as missas eram realizadas e os mortos da família do senhor de engenho eram enterrados. 3. Senzala, habitação dos escravizados, era uma construção muito simples e pouco arejada, onde todos dormiam no chão ou em redes. 4. Lavoura, local onde eram plantados os alimentos para consumo interno, destacando-se o cultivo de mandioca, milho, arroz e feijão. 5. Fornalhas, local onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre. 6. Casa de engenho, espaço que abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. 7. Moenda, local onde se moía a cana para a extração do caldo, a garapa. 8. Canavial, a parte das terras do engenho destinada ao cultivo da cana. 9. Casa de purgar, lugar onde o açúcar era branqueado e seco. Nela, separava-se o açúcar mascavo escuro do açúcar de melhor qualidade. Os produtos da cana-de-açúcar. O açúcar é uma substância extraída da garapa da cana e da beterraba. O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, por isso a oferta de açúcar de beterraba em nosso país é muito rara. A produção de açúcar de cana pode ser até 4 vezes mais barata que a de açúcar de beterraba. Além dos diferentes tipos de açúcar, outros produtos originados da cana são o melaço, a rapadura, a aguardente e o etanol. O etanol é produzido em usinas a partir de matérias-primas como cana-de-açúcar, milho ou beterraba. Ele é um biocombustível, ou seja, um combustível renovável, que não precisa de materiais de origem fóssil, como o petróleo. Nem todo biocombustível é uma alternativa tão limpa assim para o planeta. O etanol pode, dependendo da matéria-prima, até gerar mais emissão de gases poluentes. Isso sem falar no risco de maiores desmatamentos para ampliar as plantações. O etanol brasileiro, feito da cana-de-açúcar, é mais produtivo que o extraído do milho e provoca um impacto ambiental menor. A destruição da Mata Atlântica. Além do desmatamento causado pela extração do pau-brasil, as plantações de cana-de-açúcar também geraram consequências para o ambiente com a derrubada de parte da Mata Atlântica. A cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica nos séculos XVI e XVII. Era plantada em latifúndios que ocupavam imensas áreas para conseguir suprir o mercado europeu.
tendo também como base a mão de obra escrava africana. Foi uma atividade de monocultura, causando o empobrecimento do solo e, consequentemente, tornando necessária a troca de local para a plantação, aumentando as áreas devastadas. Trazendo principalmente para servir como força motriz nos engenhos, foi implantada a pecuária, expandindo-se como atividade econômica e causando sérios danos sobre a Mata Atlântica. No início da colonização, a Mata Atlântica ocupava cerca de 15% do território brasileiro, distribuída por 17 estados. Atualmente, estima-se que ocupe cerca de 8% do seu território original, concentrada principalmente em áreas próximas ao litoral. Durante esse período, é provável que muitas espécies tenham desaparecido sem que ao menos pudessem ter sido conhecidas. Apesar de protegida por lei, ainda há desmatamento na Mata Atlântica e sua flora e fauna seguem ameaçadas pela extração de madeira, agricultura, pecuária e etc. Resistência africana. Como foi estudado, a mão de obra de escravizados foi amplamente utilizada durante o período colonial. Os escravizados não tinham direitos e eram tratados como mercadoria. Eram obrigados a obedecer, senão poderiam ser duramente castigados. Nas fazendas, viviam nas senzalas, que geralmente eram barracões escuros, sem conforto e sem condições razoáveis de higiene. Diante dessa situação, os escravizados lutaram por sua liberdade e por melhores condições de vida. Dessa forma, criaram meios de resistência entre eles. Paralisações. Os africanos escravizados paravam a produção, no que hoje se assemelha à greve. Sabotagem. Plantações eram incendiadas com a finalidade de causar prejuízo ao senhor. Quilombos. Os negros escravizados fugiam e formavam comunidades em locais de difícil acesso para não serem encontrados. As pessoas viviam livres, plantavam, colhiam e vendiam seus produtos. Muitos quilombos mantinham a organização social semelhante à das comunidades africanas, tendo reis como líderes, por exemplo. No atual estado de Alagoas, formou-se o Quilombo dos Palmares, que foi chefiado por Zumbi. Palmares existiu por muito tempo e chegou a ter uma população numerosa, mas foi destruído em 1695 a mando do governo colonial. Combate ao trabalho escravo contemporâneo. O trabalho é considerado um direito humano. Isso significa que todos os indivíduos têm direito ao trabalho, com condições justas, remuneração adequada e dignidade no exercício de sua atividade. Podemos pensar que algo tão cruel como a escravidão tenha ficado no passado, mas infelizmente essa não é a verdade. É o que chamamos de trabalho escravo contemporâneo, porque ocorre na atualidade. Ainda hoje, existem pessoas que exploram outras. No Brasil, o trabalho escravo se concentra na área rural, onde a maioria dos empregadores é composta de fazendeiros e pecuaristas, mas há trabalhadores também na área urbana, atuando na construção civil e na área têxtil, por exemplo. As condições que definem o trabalho escravo são jornada exaustiva, maus tratos e ameaças, dívida ilegal, retenção de documentos, retenção de salários, alojamento precário, falta de saneamento básico e higiene, falta de assistência médica, isolamento geográfico. No entanto, não é necessário que todas essas condições aconteçam para caracterizar o trabalho escravo. Vamos ler o texto sobre as características dos trabalhadores que foram resgatados do trabalho escravo. Aceitar um trabalho árduo e longe do seu lar muitas vezes parece ser a única opção para as pessoas que estão sem nenhum recurso para sustentar a si e a sua família. Além disso, muitas vezes o trabalhador desde muito cedo está acostumado a condições de trabalho difíceis. A situação de vulnerabilidade econômica do trabalhador é uma das principais razões para ele acreditar em uma proposta enganosa de emprego e aceitá-la. O trabalhador, aliciado, só percebe que foi enganado quando chega ao local de trabalho. O combate ao trabalho escravo exige uma ação conjunta da sociedade, propondo formação e educação para os trabalhadores, fiscalização do governo para protegê-los,
Repressão às empresas que cometem esse crime. Com a chegada dos portugueses responsáveis de povoar a colônia, de povoar o Brasil, a produção açucareira se desenvolveu muito no Brasil. E como eu falei, o açúcar era um produto muito consumido e muito valioso na Europa, e o clima brasileiro era muito propício à plantação da cana-de-açúcar usada na fabricação do açúcar. Em 1628, havia cerca de 235 engenhos instalados no Nordeste brasileiro. E nesses engenhos, a vida girava toda em torno da produção do açúcar. Todo o trabalho era feito por africanos escravizados, e esse trabalho era muito pesado e exaustivo, chegava a 18 horas por dia, e os escravos eram constantemente vigiados e muitas vezes castigados fisicamente. Os donos das fazendas de produção de cana-de-açúcar eram chamados de senhores de engenho. Vocês sabem como eram as etapas da produção do açúcar? Então, vamos lá. Eles limpavam uma parte do terreno, plantavam a cana-de-açúcar e essas plantações eram chamadas de canaviais. Então, eles colhiam a cana e transportavam até a moenda. Na moenda, a cana era triturada, o caldo obtido era aquecido nas caldeiras. Os escravos mexiam o caldo até engrossar, produzindo o melaço. Depois colocavam-se para esfriar o melaço e aí era produzido o açúcar mascavo, que é aquele açúcar escuro, ou a rapadura. Por fim, na casa de purgar, eram retiradas as impurezas e clareava-se o açúcar. E esse produto final era encaixotado e transportado até os portos e de lá seguiam para a Europa. E todo esse processo, né, de plantação da cana-de-açúcar ajudou na destruição da Mata Atlântica. Além do desmatamento causado pela extração do pau-brasil, né, a produção da cana-de-açúcar, então, foi responsável também e geraram muitas consequências para o ambiente, né, com a derrubada da Mata Atlântica. No início da colonização, havia cerca de 15% de Mata Atlântica espalhada por 17 estados do Brasil, próximo ao litoral. E atualmente, estima-se que existe apenas 8% da mata original. Como eu falei, o trabalho era realizado pelos africanos escravizados que não tinham direitos e eram tratados como mercadorias. Viviam nas senzalas, eram barracões escuros, sem conforto e sem condições razoáveis de higiene. Diante de toda essa situação, os escravos lutaram e lutaram muito por sua liberdade e por melhores condições de vida. E para isso eles criaram alguns mecanismos entre eles para ajudar aí nessa luta por liberdade, né? Um deles eram as paralisações. Eles paravam todo o trabalho no engenho e na produção do açúcar, o que hoje nós chamamos de greve, né? Tinha também a sabotagem. Eles incendiavam as plantações para causar prejuízos aos donos dos engenhos, né, aos seus patrões. E a outra forma eram os quilombos, né? Eles fugiam e formavam comunidades em locais de difícil acesso para não serem encontrados. Nos quilombos, as pessoas viviam livres, plantavam, colhiam e vendiam seus produtos. Um dos quilombos mais importantes do Brasil foi o quilombo de Palmares, que fica na região onde hoje é Alagoas. E o quilombo de Palmares tinha um líder que foi muito importante para a história, que é Zumbi, o líder do quilombo de Palmares. Então, agradecer a quem me mandou foto da tarefa anterior, que foi a pesquisa sobre algum reino africano que nós estudamos. Muitos alunos me enviaram foto da pesquisa ou disseram a que reino pesquisaram. Agora vocês vão realizar a atividade da página 71 e em seguida tem a correção. E ao desligar o vídeo, vocês vão realizar a atividade da página 72 e 73. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.
Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso.